Consigo, Júlio Vera Cruz Martins, muito bom dia. Como sabe, é com muito prazer que estou aqui a cada sábado para mais um debate. Nós seguimos sempre a tendência da atualidade. Justamente ontem, foi apresentado um livro novo, os 50 anos dos direitos humanos em Cabo Verde, e não poderíamos trazer a questão para debate aqui. Pode ser, de certa forma, um debate curioso, porque encontra-se aqui nos estúdios exatamente o trio que preparou, organizou e fez a recolha de entrevistas, não é? Nós conseguimos ver aí vários textos que resultam de entrevistas, por exemplo, a Carlos Veiga, que foi Primeiro-Ministro, José Maria Neves, Presidente da República, mas que deu entrevista na qualidade de Primeiro-Ministro, e outras entrevistas. Há muita matéria para ler, muita conclusão a tirar, e é justamente esse trio que se encontra connosco aqui no estúdio. O Pedro Matos, que já é conhecido de todos, não é? Primeiro por causa dessas de 50 anos, mas também por causa do queijo. Do queijo. Temos connosco Mirtes Santos, que é cabo-verdiana, brasileira? Brasileira e cabo-verdiana. Brasileira e cabo-verdiana. Ele, a gente já sabe o que faz. Dá aulas também, não é? Sim, eu também sou professora da Universidade de Cabo Verde, sou jurista. Muito bem. E trata aí de Sim, direitos? A minha especialização, ela vem na área de políticas públicas, né, de gênero e raça, e um mestrado na área de ambiente também. Muito bem. Anderson Barbosa, cabo-verdiano, professor também, não é? Professor universitário, coordenador do curso de Direito da Universidade de Santiago e advogado também. Bom, então temos aqui praticamente a academia. Cá dentro, a Universidade de Cabo Verde, a Universidade de Santiago. Bom, a Universidade de Santiago está em vantagem. Eu dizia que pode ser um programa onde não haverá aquele debate em troca de pontos de vista diferentes, mas nunca se sabe o que é que pode surgir de aqui. Aqui no Raio-X nós utilizamos qualquer língua a uma única condição: o cabo-verdiano tem de entender. Ou seja, nós utilizamos a língua portuguesa como agora, e utilizamos a língua cabo-verdiana em qualquer variante. Pode ser variante de Jafogo, variante de Santiago, ou então um crioulo brasileirado, não é? É um português quilombola, que a gente chama de pretuguês. Muito bem, mas vamos continuando em língua portuguesa. A recolha para esse livro começa há um ano atrás. O coordenador, pelas informações que eu tenho e confirmado por ele próprio, é Pedro Matos. Eu já estou a imaginar a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania pede esse trabalho, constituída a equipa, e agora o que é que vamos fazer? Bom dia, Júlio, pelo convite, também aos ouvintes que nos escuta a partir de casa, mas também do lugar de trabalho onde se encontra, e na diáspora também. Para nós é uma honra estar aqui para, de certa forma, socializar alguns resultados em termos de apontamentos dessa obra. Mas, em primeiro lugar, né, nós gostaríamos de agradecer os parceiros que possibilitaram a realização desta obra, a editora que se envolveu também, para que a obra ficasse realmente com a qualidade que nós temos assistido, e o público de ontem, que foi na apresentação, e uma apresentação belíssima, muito justa, né? Da Zaida Lima, que acabou por, de facto, consolidar a expectativa que nós temos em torno do livro. Então, muitas informações, muitos apontamentos, mas o que eu gostaria de iniciar ressaltando é que nós ouvimos um povo soberano. Isso é muito importante, porque nós colocamos uma decisão
que nós não alteraríamos a declaração das pessoas, porque essas pessoas tinham como testemunhas as suas realidades e as suas lutas. Eu penso que é assim que se faz um país, e assim que se faz o processo de tomar de decisão, as políticas públicas. Precisamos primeiro de informações, precisamos saber em que mar estamos navegando e depois confrontar essas ondas de informações, da análise da realidade, como o meu colega Anderson estava dizendo ontem. De facto é um relato, mas assim é em primeira mão, tá? Então o desafio está aí, confrontar essas informações com dados que as organizações têm, que os governos possuem, os tomadores de decisão possuem, para de melhor maneira nós podemos equacionar várias questões que foram levantadas por essas pessoas. Muito bem, como se estivéssemos na Assembleia, eu ia dizer, o seu tempo já esgotou, não é? Mirtes Santos, não tem sido difícil trabalhar em Cabo Verde? É praticamente estou em casa. Me sinto em casa. Eu venho de uma comunidade muito pequena no Brasil e por isso Cabo Verde para mim é como se fosse a minha mesma casa, né? Vivo aqui com a minha família, então 6 anos, não há dificuldade alguma em trabalhar em Cabo Verde. Bom, falando agora do livro, quando se viu envolvida nesse trabalho, o que é que lhe veio ao espírito? Bem, primeiramente, eu sou uma ativista de direitos humanos, né? Minha formação, ela está embasada nos direitos humanos e na minha atuação profissional enquanto professora universitária, enquanto advogada, isso sempre ficou, né, muito presente em toda a minha atuação. Este livro vem como um projeto coletivo, né? Mas principalmente aquele desejo de também manifestar e buscar as manifestações sociais, as vozes, né, da sociedade, para poder dizer como se sentem em relação aos direitos humanos em Cabo Verde. É quase uma pesquisa, né, um inquérito, mas principalmente ali uma denúncia, né? Nós fomos ali no campo ouvir as denúncias das pessoas, né, que foram escutadas para a construção desse livro. Então, ao longo da produção do livro, foi necessário, né, escutar a última pessoa para que a gente pudesse seguir no próximo passo. Anderson Barbosa, foi difícil embarcar nesta iniciativa? Bom dia, caro jornalista Júlio. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Bom dia também aos rádios ouvintes, quer aqui em Cabo Verde, quer na diáspora. Respondendo à sua pergunta, não foi difícil porque a equipa se complementa, as visões se complementam. Nós, por incrível que pareça, apesar de sermos 3 pessoas diferentes, mas comungamos quase sempre das mesmas ideias, dos mesmos ideais e das mesmas lutas. Por isso, feito o convite, aquilo foi natural. Durante toda a obra, houve sempre aquele companheirismo de sempre, aquele entendimento de sempre, aquele entendimento natural, porque, como eu disse, as visões eram as mesmas. Portanto, nós falávamos como que a uma só voz. Portanto, foi efetivamente muito fácil, pelo menos do ponto de vista dos organizadores, a idealização da obra e a sua materialização, porém, foi um bocadinho mais difícil, porquanto era muito material, nós tivemos que fazer escolhas relativamente aos potenciais colaboradores da obra, tivemos que deixar alguns de fora, mas o que também acaba por ser bom, porque pode dar lugar de facto a um segundo volume.
Portanto, respondendo, sim. Começam por ouvir os presos políticos, ouviram algumas individualidades e ouviram organizações que representam, digamos, o todo nacional. Não vos desperta interesse ir ao campo para além da praia? Noutras ilhas? Claro, nós reconhecemos e muito bem, esse é um ponto que temos que admitir em termos de limitação, tanto do escopo que nós queríamos adicionar mais temas, mais pessoas, mais entidades, mais perspectivas e sair da ilha de Santiago. Na medida do possível, nós tentamos fazer isso online, mas a sua pergunta tem a ver com o campo. Nós não conseguimos ir efetivamente às outras ilhas, embora entendemos que a ilha de Santiago, na sua composição em termos demográficos, mas também em termos de constâncias de problemas que nós assistimos aqui, acaba representando meio que um laboratório de Cabo Verde, talvez com alguns extremismos, né? Portanto, foi também muito, muito útil olhar esse Cabo Verde a partir desse centro, tá? Porque é aqui que acaba congregando, por bem ou por mal, as principais questões do país. Então, nesse sentido, nós não perdemos a essência e talvez ir às outras ilhas seria muito mais uma questão de justiça e de confirmar o que nós encontramos aqui na Ilha de Santiago e das personalidades que entrevistamos. Cabo Verde tem essa característica, tem as ilhas que têm problemas mais agudizantes em outras áreas. Nós podemos, eu estava imaginando a Ilha do Fogo, sobretudo numa área que a gente tem trabalhado muito junto com as comunidades, a dimensão da agricultura e da pecuária, talvez essa seria uma dimensão que trabalharíamos muito se tivéssemos efetivamente estado à Ilha do Fogo, se tivéssemos ido à Ilha do Sal, problemas relacionados ao turismo, a questão de exploração sexual e as outras violências relacionadas a isso. Estou pensando em São Vicente, várias outras questões ligadas à expressão, à dimensão artística. É isso, mas nós também tivemos outros recursos, tivemos limites em termos de recursos, o que impossibilita. Não, o que eu estava a querer saber é se não sentiram essa vontade e essa necessidade. Sentimos, mas tivemos que agir conforme aquilo que dava para fazer, e acredito conforme que foi o orçamento, não? Conforme o orçamento. Ainda há dias eu estava a ouvir aí uma reportagem no Brasil, e que eu ouvi alguém dizer: é preciso pôr este assunto no orçamento, não é? Todos os assuntos que estão nos 50 anos dos direitos humanos estão suficientemente representados nos orçamentos. E porquê que eu digo nos orçamentos? Porque nós temos o orçamento do Estado e temos os orçamentos municipais que se complementam. Eu acho interessante, eu não sei se já tiveram a oportunidade de assistir uma Assembleia Municipal, aquela primeira parte em que os munícipes vão colocar questões diversas. Sim, retornando à questão, eu não sei se poderá ser neste livro ou em próximos verificar-se as questões levantadas nos depoimentos estão suficientemente representados nos orçamentos para ter solução, não é? Porque nós, quando falamos de saúde de qualidade, quando falamos de escola, é preciso estar no orçamento. Naturalmente que sim, porque, repara, a questão dos recursos e a limitação que colocou-nos para nós podermos chegar às outras ilhas, às outras realidades, demonstra efetivamente o país que temos e como é que são canalizados os recursos, não é? Esta também é uma questão de direitos humanos.
não é? Portanto, o facto de nós não podermos estar fisicamente noutras realidades nacionais é demonstrativo de como é que são afetados os recursos para os projetos, sobretudo os projetos sociais. Portanto, é uma questão também de direitos humanos, é uma questão de igualdade, ou diria mais de desigualdade, não é? Um país arquipelágico como o nosso demandava efetivamente a afetação, a redistribuição dos recursos de outra forma. Portanto, isto acaba sempre por limitar, e como limitou a nossa recolha, mas isso também tem reflexo em todas as áreas. Mas seria interessante verificar se as questões levantadas no livro, se de facto têm correspondência. Eu imagino um gráfico em que os direitos humanos vão aumentando. Às vezes há alguma quebra, mas vão aumentando de 75 até agora. Tiveram a mesma sensação? Imaginando que os direitos humanos estão colocados num gráfico, com uma escala, de 0 até não sei quantos, e depois de 75 a 2026. Tiveram essa sensação? Sim, claro. É perceptível, né, nos relatos, né, que houve avanços significativos nos direitos humanos da comunidade cabo-verdiana, isso é fato. Mas também é de se observar, né, as discrepâncias, né, de se compreender. Estamos vivendo num Estado democrático de direito e mesmo assim há situações onde cidadãos ainda necessitam, né, de condições básicas, ou seja, de ter os seus direitos básicos ali a serem efetivos. Então esse é um problema que a gente começa a se perguntar, né, pois se no período colonial, né, nós tínhamos violações de direitos humanos e não estávamos dentro de um Estado democrático de direito, há de se... eu penso que esse é o grande alerta que nós trazemos neste livro, né, nos relatos das pessoas que falaram, né, das vozes que falaram a partir da comunidade, a partir ali das suas problemáticas, né, que cada um representa de fato. A comunidade LGBT, né, que eu frisei ontem, né, que tipo não tem voz. Não tem voz no mercado de trabalho, não tem oportunidade, não tem tratamento médico, né, especializado, dirigido a essa comunidade, ou mesmo ser atendido enquanto cidadão, né? Muitas vezes se vê negado o acesso à saúde, à educação, né, por conta da discriminação, que é muito grande ainda. Nós não temos uma lei contra a homofobia em Cabo Verde, né? E isso faz com que as pessoas sejam discriminadas, seja no campo da saúde, na educação, assim como no mercado de trabalho. Então ainda é algo que precisamos rever, precisamos sim inserir no orçamento, né, condições para que avance as políticas públicas nessas áreas. Outra questão também que eu acho que é muito importante frisar é o acesso à educação de crianças, muitas crianças ainda fora da escola, né? E aí a gente fala sempre que no ensino superior nós temos muito mais meninas do que meninos. Onde estão os nossos meninos? Os nossos meninos, em sua maioria, têm sido nas cadeias, né? No centro do Pantera, né? E a gente fica... Orlando Pantera. E a gente fica, assim, se preocupando nessas políticas de educação também. A população residente no Orlando Pantera, se pode dizer assim, é a maioria de meninos. Sim, mas é uma percentagem residual. Sim, extremamente desigual. Júlio, a sua pergunta é muito interessante quando diz se nós estivéssemos a olhar para um gráfico nós estaríamos a ver os direitos humanos a aumentar. É que a sua pergunta depois permite uma reflexão
diferente, ou como é que eu ia dizer? Porque, sim, podemos dizer que a nível nacional nós podemos ver mais direitos sendo consagrados, mas o problema é mais profundo, porque, de facto, o grande desafio dos direitos humanos não é a proclamação desses mesmos direitos, não é? É poder realizá-los, porque não obstante termos uma carta de direitos consagrados de forma abstrata, depois é preciso transformar esses direitos formais em direitos reais, que trazem conforto à vida das pessoas, que transformam as pessoas, porque o que a minha colega acaba por dizer é a realidade que está espelhada no livro. Nós ainda enfrentamos desigualdades, enfrentamos exclusão social, enfrentamos dificuldades. Há relatos do livro em que um cadeirante vai para uma clínica privada, havia lá uma rampa, mas a rampa não cumpria os requisitos, era de tal forma inclinada que o médico teve que sair para tentar ajudar a pessoa a subir a rampa. O que eu quero dizer é, ok, existem normas que mandam ter lá rampas, mas é preciso fiscalizar, é preciso perceber se as rampas estão lá, é preciso perceber se as rampas cumprem os requisitos, porque senão é mesmo uma questão de proclamação e aquilo depois acaba por não ser um direito real. Eu reconheço que foi, como vocês estão da mesma equipa, não é? Eu tenho de descobrir um detalhe para vos pôr... lado, né? Não, para vos pôr a falar, não é? E então, de facto, pelos depoimentos, eu fiquei a imaginar assim, os direitos humanos estão crescendo, mas pode ser que relativamente a determinada questão haja uma descida. Em determinadas áreas, quer dizer, no geral, os direitos humanos aumentam, mas dentro de determinadas áreas específicas, aí o gráfico pode ser outro. É preciso perceber se eles chegam a todos, não obstante estarem consagrados. É preciso perceber se eles efetivamente chegam a todos. Esta é que é a questão importante, ou a colocação importante. Sim, tem as subcategorias e nós realmente identificamos isso, mas de modo geral também identificamos que a movimentação do nosso Estado em termos de implementação dos direitos humanos acaba também se reproduzindo uma dinâmica internacional e acaba se ajustando sobretudo a essas realidades internacionais. É muito mais para o país em termos de mobilização de recursos, mas também do seu posicionamento internacional, cumprir uma boa parte dessas agendas. Ou seja, ratificar os acordos. Exatamente. O que nós acabamos por descobrir é isso. E muito antes de garantir as condições reais e efetivas para que aquele direito possa ser usufruído pelo cidadão. Daí que tem essa crítica de várias pessoas, de nós falamos de direitos muito mais decorativos do que condições materiais para a efetivação desses direitos. Nós, não é que não seria em termos hierárquicos esses temas, mas nós temos uma agenda, nós somos um Estado completa 50 anos de independência e temos necessidades urgentes, prementes. Por exemplo, se tivesse uma subcategoria, uma área que identificasse um declínio, a área da saúde e da agricultura foram amplamente criticadas. Sobretudo aquilo que se propôs em relação à agricultura, como uma área que pudesse garantir a soberania alimentar. Veja o caso de nós continuarmos sendo um país que importa quase tudo que nós precisamos em termos de alimentação e olha o contexto internacional que nós estamos passando e Cabo Verde particularmente não é um país, digamos assim, estranho sobretudo em questões de mudanças climáticas. Nascemos e continuamos sendo um país no contexto de seca. A questão da saúde... Só que pode ser que não havia essa designação na altura, não é?
Sim. Não, as mudanças climáticas em termos científicos é 60, 70, mas em termos do seu efeito, por questões naturais, nós estamos falando obviamente de questões mais de efeitos naturais. Não, o que eu estou a querer dizer é que vivia-se em alterações climáticas. Exatamente. Mas não se dava esse nome. Não se dava esse nome. Então eu penso que também em termos de políticas públicas nós precisamos fazer a nossa agenda. Tá? Cabo Verde precisa fazer a sua agenda para entender efetivamente da agenda internacional, manter sempre de maneira concatenada, mas colocando as prioridades a partir dos interesses nacionais. Tá? Senão nós não vamos conseguir resolver os problemas mais estruturantes do país. Sim, ainda há dias saiu um relatório das Nações Unidas a dizer que a hiperglobalização já não está a servir os interesses dos pequenos Estados, dos Estados do Sul global, como dizem. Agora aí é preciso uma nova orientação e uma nova definição de políticas. Enquanto estava a falar da agricultura, eu estava a pensar na experiência dos agricultores que vendem para as cantinas escolares, não é? Que foram obrigados a se organizarem, ter um NIF. Sair da informalidade. Sim, sair da informalidade e conseguem produzir o pequeno agricultor, que tem um mercado que são as cantinas escolares. Quando diz que a agricultura e saúde foram os sectores onde os direitos humanos estão mais em causa, por causa de salário, ou não produzimos o necessário? Eu vou começar e aí os colegas complementam. Tem a ver com a centralidade desses setores. Veja bem a agricultura. É o setor potencial, talvez o setor gravitacional do nosso desenvolvimento, se imaginarmos a capacidade de mobilização que esse setor tem, desde o meio rural a um restaurante, um hotel de 5 estrelas em qualquer parte de Cabo Verde. Repare, pense conosco aqui, quantas pessoas é que estão beneficiando através que seriam beneficiadas através deste setor? Desde as mulheres, os jovens no meio rural, os comerciantes, pequenos comerciantes, as pessoas dos transportes, enfim, teria essa capacidade gravitacional enorme, e nós temos condições para isso. É engraçado que fala-se que não se chove em Cabo Verde, mas chove-se em Cabo Verde, embora não é a água da chuva muito mal aproveitado quando nós olhamos, sobretudo para as nossas cidades e para nossas estruturas de captação e retenção da água da chuva. Olha para os prédios urbanos, são pouquíssimos que têm uma estrutura de captação e armazenamento da água da chuva. Olha, nós não temos praças, nós não temos nada. Em termos de alimentação, reparem nos grandes hotéis e restaurantes das nossas cidades, o que é que nós consumimos que tem realmente a ver com a cara cabo-verdiana, a identidade gastronômica cabo-verdiana. Tá? Essa essa dimensão potencial que teria a área da agricultura. A área da saúde você não consegue ter uma população capaz de produzir sem estar preocupado com a saúde. Repare, qualquer dinheiro que uma família conseguir arranjar, juntar, está condicionado à saúde. Tá? Quando surge um problema de saúde na família, as pessoas sempre disseram, nós não pensamos duas vezes, pegamos aquele dinheiro e vamos resolver a questão da saúde. Saúde sempre em primeiro lugar. Quem está colocando isso em primeiro lugar? São as pessoas. O que nós tristemente destacamos, que não é necessariamente as políticas públicas, não tem sido efetivamente as políticas públicas, são as pessoas que juntam o seu dinheiro, obviamente
encontram excelentes médicos, enfermeiros. Isso é muito importante frisar, que nós encontramos recursos humanos aqui em Cabo Verde excelentes, de um elogio tremendo, mas não conseguem fazer milagres. Isso é fundamental e é um problema de gestão. Eles atacam, isso, não tem nada a ver com fazer uma crítica ao nosso sistema. São pessoas que fazem um trabalho excelente na medida do possível e na medida do impossível. Tá? O que nós estamos, tem no livro, tem a ver com isso. Não dá para tratar a saúde como milagre. Não tem como. Pedro, eu acrescentaria mais. Além dessas duas áreas vitais, eu acrescentaria uma outra, que é a minha próxima, a justiça. É verdade, nós temos que reconhecer que houve avanços, houve um conjunto de investimentos grande na área da justiça, sobretudo no que toca à modernização da nossa legislação, mas infelizmente, não obstante todas essas alterações, arrisco-me a dizer que não houve uma reforma profunda na nossa justiça. Nós ainda continuamos com uma justiça demasiado burocrática, muito ligado a um formalismo que é excessivo e, portanto, a justiça não chega à vida das pessoas. Nós não podemos ter um cidadão que vive, é cabo-verdiano, vive noutro país, regressa ao seu país para fazer investimentos, não é? Tem problemas com o imóvel que ele adquire e faz investimento em duas problemas ilhas. O quê? Que afinal tem outro dono? Eu vou falar do exemplo concreto. Uma pessoa vem, compra um imóvel, regressa para a França, trabalha para vir construir no seu terreno e encontra um imóvel com um prédio com 3 pisos e em São Vicente fez um conjunto de investimentos, hipotecou a sua vida lá fora. Quando é notificado para o julgamento, a gente procura esse cidadão e descobre que ele matou-se porque perdeu tudo que tinha construído em França por causa dos investimentos que ele fez em Cabo Verde, porque a justiça não conseguiu resolver o problema dele. E o processo passou por 4 juízes. O 4º juiz, a juíza que marcou o julgamento, não é, quando nós fomos lá, deparamos com essa situação. Só essa questão de justiça dava para um programa específico. A criação de novos juízos recentemente, desde a área de comércio, não é suficiente, ou está a referir-se àquele acesso mais imediato? Temos aqui perto da rádio o Tribunal de Pequenas Causas, não é? É disso que está a referir, uma justiça mais próxima, ou tem a ver com a eficácia do sistema? Com a própria eficácia do sistema, com a desburocratização do sistema, porque o acesso não pode ser apenas potencial, tem que ser real. A justiça tem que chegar verdadeiramente às pessoas de uma forma célere, porque demorar 10 anos ou 15 anos para resolver um problema de uma pessoa não é efetivamente justiça. Essas reformas ajudam a melhorar, resolvem um problema, nem de perto nem de longe. Nós continuamos ainda com uma justiça com muita burocracia. O nosso colega que faleceu, o Dr. Vladimir Brito, há uns anos atrás, ele esteve comigo, veio fazer uma conferência na Universidade de Santiago, estávamos nós a conversar. Ele diz: Anderson, é preciso fazermos uma verdadeira reforma do processo civil. Nós temos que dar aos juízes poderes
para tentar resolverem o problema. Ele deu um exemplo muito interessante. Nós, advogados, temos 20 dias para contestar um processo, por exemplo. Nós gastamos estes 20 dias, só entregamos a peça lá no final dos 20. Ele diz, não, nós temos de dar ao juiz o poder para chamar os advogados ao escritório dele, ao tribunal, e negociar um prazo. Olha, esse processo é simples, não é necessário os 20 dias, vamos negociar, vamos propor aqui 10 dias para fazer-se a contestação. De 10 em 10 dias, se somarmos esses 10, nós resolveremos o problema. É preciso pensar as reformas. Oxalá a comissão que já está de pé para a reforma do Código Civil consiga resolver esse problema, né? Já estão a trabalhar. Creio que sim. Refere-se à comissão que vai trabalhar o Código Civil. Exatamente. Não o Código Civil, a revisão do Código Civil. Sim, a comissão, pelo que eu ouvi, já estão a trabalhar. Espero que... Júlio, o problema é que eu acho que as reformas devem ser feitas de outra forma, senão estaríamos sempre a alterar as leis e não a fazer verdadeiras reformas. As reformas não podem partir do gabinete de um consultor. Terá que ser feito de outra forma. Nós teremos efetivamente que discutir as questões até a exaustão com todos os parceiros, inclusive com a sociedade civil, com a sociedade política, naturalmente, e só depois partirmos para uma verdadeira reforma. O que tem acontecido é a reforma parte de uma alteração legislativa promovida por um gabinete, ou por um consultor, ou por um grupo de consultores, faz-se uma recolha de inputs, que recebes o diploma, tens 5 dias, 10 dias para dar os inputs. Quer dizer, isso não vai sempre ser uma alteração legislativa e não uma verdadeira reforma. Muito bem. No início, direitos humanos, as pessoas pensavam, direitos humanos é uma disciplina, mas afinal direitos humanos não é uma disciplina, perpassa toda a área da atividade humana. Sim. Os direitos humanos é transversal. Você pode discutir, o colega Anderson vem, né, na questão da propriedade, né, para poder falar, e de fato tem a ver também. Né? Hoje em dia nós temos graves problemas no âmbito do direito civil que perpassa também em relação aos direitos humanos, né? E que precisa ser observado, sim, né, o aspecto dos direitos humanos nessa reforma do Código Civil. É fundamental. Eu acredito que o livro também pode servir, né, como referência para isso. No questão da saúde, né, que estava se falando, eu acho que é muito importante retomar como sendo uma área extremamente sensível. Em Cabo Verde nós temos um sistema de saúde que precisa pensar na prevenção da saúde. Pois há pessoas vivendo com a sua doença, convivendo com a doença, e sabe Deus quando vai ter condições, né, quase sempre financeiras, para poder recuperar, né, aquelas condições de trabalho ou de restabelecimento de um bem-estar. Né? Nós estamos falando de direitos humanos, a gente está falando de bem-estar social. A sociedade precisa de bem-estar social. E como há bem-estar social se você está acamado, com uma doença, sem conseguir trabalhar, e seus filhos sem condições de ir para a escola, pois não tem um transporte público. Então, há situações que vão se entrelaçando, né, de direitos humanos. Os direitos humanos, ele está em todas essas áreas, né? O trabalho, a educação, né, o bem-estar, a saúde. Como disse o Pedro, nós temos ali a saúde que acaba afetando diretamente todas as outras áreas, né, dos direitos humanos. E é preciso a gente observar que como fazer um sistema de saúde, de fato, que dê garantias que a pessoa, ao sentir um sintoma, ela vai receber um diagnóstico e ela vai ser encaminhada a um tratamento, se houver a necessidade. Então, não é assim que funciona.
né, na sociedade cabo-verdiana tem sido um martírio correr para fora do país para buscar tratamento, né, buscar a imigração. Né, muitas vezes a imigração tem sido feita para evacuar do país em busca de uma condição de saúde melhor. Sente-se que há vários retratos possíveis, não é? Sim. Há várias fotografias que podem ser feitas sobre essa problemática. Há aquela fotografia que acaba de fazer concentrada num determinado nicho, mas há outras fotografias que se podem fazer com outros detalhes, dizendo exatamente o contrário daquilo que está a dizer. Como conciliar essas duas realidades? Aí é que há a equação, não é? Como conciliar essas duas realidades? A entidade que existe, o Centro, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, é suficiente para promover a conciliação entre as duas realidades, ou seja, manter o que já existe em termos de confirmação de direitos humanos e alterar aquela outra onde os direitos humanos não são respeitados. A Comissão é suficiente ou temos de ver outra forma de governança? Ou então várias formas de governança? Eu tenho razão. O principal desafio hoje dos direitos humanos de facto tem a ver com a distância entre o direito escrito e o direito vivido, não é? Mas quando pergunta se a Comissão consegue dar resposta a esse desafio, é claro que não. É claro que não, porque os direitos humanos não são uma responsabilidade apenas da Comissão ou apenas do Estado. É uma construção coletiva. Todos nós somos chamados a dar resposta a esse desafio. A escola, por exemplo, tem um papel decisivo. As associações comunitárias que estão mais perto das pessoas, porque, na verdade, os direitos humanos medem-se pela vida concreta das pessoas, e as associações comunitárias estão no terreno onde as pessoas ganham vida. A própria comunicação social. Há aqui um papel decisivo hoje, por exemplo, nessa construção coletiva, dando-nos a oportunidade de estar aqui a falar dos direitos humanos. Portanto, todos nós somos chamados a responder a este desafio, porque é uma construção. O papel da escola é dizer às pessoas, olha, direitos humanos é isto. E dar instrumentos para ver quando os direitos humanos não são respeitados. E como é que a escola pode fazer isso? Eu acho que, na verdade, bom, a escola já faz parte aí desse projeto que o Anderson está falando, a questão de uma sociedade. Tá? A escola, nós não podemos colocar esse papel determinante que a escola é que vai educar as pessoas em termos de direitos humanos, quando na verdade nós deparamos com problemas muito sérios na capacidade dessa escola em cumprir aquilo que está na Constituição, mas aquilo que está nos próprios materiais e ferramentas orientadores do Ministério da Educação. Olha o caso da educação das crianças com necessidades educativas especiais, tá? Como que isso se garante em termos de uma educação de qualidade se um professor não vai ter mais um professor ali para auxiliar, se não tem ferramentas pedagógicas, metodológicas para avaliar aquele aluno, se a escola não consegue ter uma estrutura para que aquele aluno possa ser integrado nos exercícios, mas também nos jogos, nas brincadeiras da escola. Então, se coloca muito mais a um papel numa entidade que não tem as suas
as suas capacidades, condições reais para o funcionamento quando nós olhamos para direitos humanos como um todo, tá? O que nós sentimos desde a comissão, que tem a capacidade de conseguir, de continuar a fazer um papel extraordinário, isso não se consegue fazer num vazio. É preciso recursos claros, é preciso que esses recursos estejam ali a nível da informação da sociedade, para que possamos também rastrear como que esses recursos estão efetivamente delineados. A sensação que nós tivemos nesses recolhimentos e nessas análises, que tem sido feita muito mais um critério político em termos da defesa, da promoção dos direitos humanos, do que realmente um compromisso democrático que está na Constituição. Vai muito mais pela agenda do que se tem naquele momento. Se naquele momento é favorável promover os direitos humanos olhando para a questão das pessoas LGBTQI+, assim se faz. Tá? Porque isso gera um capital político muito, muito interessante para os atores naquele momento. Se é interessante olhar para outra área naquele momento dos direitos humanos, assim se faz. Se faz então a maré dos ganhos políticos, a maré do que os atores principais podem. O que é que está a dizer no fundo é que deve haver uma constância, não é? Exatamente. Você não pode porque os governos, obviamente, cada um tem o seu programa, cada um tem a sua agenda e acaba implementando isso. Mas o que deve ficar bem claro, já vamos aproximar por um período muito importante para a sociedade cabo-verdiana, é que nós, todas as políticas públicas, é um compromisso primeiro com a população eleitoral. Tá? Então, as políticas públicas depois implementadas não devem ser aquelas que foram combinadas lá no processo da apresentação dos programas e tudo mais, numa sociedade de democracia participativa. Então, não se pode depois ter retrocesso. Nós não estamos em condições de permitir retrocesso em qualquer área dos direitos humanos, tá? Porque os ganhos não são consolidados, a democracia não está efetivada, é um processo, a democracia se vive em cada dia, e se nós admitimos essa condicionalidade, nós estamos falando que o dia da manhã a gente não sabe. Nós não vamos saber como que o mundo vai acordar amanhã, nós não vamos saber como que os recursos que os nossos governos terão nos próximos anos para dar conta disso. A sociedade civil precisa estar atenta, vigilante, para cobrar aquilo que está na Constituição. Quando a sociedade, bem esclarecida, informada, se posiciona mediante aquilo que está na Constituição, faz um serviço enorme, tanto para quem está no processo de tomada de decisão ou para quem precisa de uma orientação. Uma sociedade bem informada e que reclama aquilo que está na Constituição é a condição essencial para que tenhamos uma democracia efetiva. A velha questão que tem surgido, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, tem um conjunto de representantes de organizações, tem uma forma de nomeação da presidente, e a questão que se tem discutido é que se esse sistema de governança deve obedecer aos princípios de Paris, ou seja, os próprios comissários a elegerem o presidente, tirando o foco do Ministério da Justiça para a própria comissão, ou então se devemos promover a integração do Conselho Nacional de Justiça e o provedor de justiça. Se nós formos ver o último relatório de 2023, há essas duas posições. De um lado, cobrar que deve-se efetivar a fusão desses dois órgãos, do outro lado, pedir que a comissão, que deve haver uma conformidade da Comissão dos Direitos Humanos com os princípios de Paris. Esse atual sistema de governança é suficiente ou terá de ser um órgão extraparlamentar? Como é que é?
Do meu ponto de vista, creio que a primeira opção que coloca não, estou mais inclinado para concordar que ou se deve efetivamente fazer com que se cumpra esses critérios de Paris no que toca à governança da Comissão. Creio que desta forma estaríamos a garantir mais independência, mais liberdade à própria Comissão. Mas a questão fica sempre em relação à questão dos recursos, porque é preciso garantir a sustentabilidade da própria Comissão, porque não há nenhuma independência sem sustentabilidade ou autossustentabilidade. Portanto, senão estaríamos sempre a mirar coisas que nós não iremos alcançar. Portanto, creio que, pelo menos, é tendencialmente essa a minha resposta. E depois tem de haver um acasalamento quase perfeito com a Justiça, não é? Naturalmente que sim. O Ministério Público. Claro, porque a Comissão acaba por ser um dos olhos da Justiça, por assim dizer. Terá que haver uma sintonia perfeita e, sobretudo, mecanismos ágeis para fazer as coisas acontecerem. O olho tem que ver, mas tem que poder transmitir rapidamente e as decisões terão que ser tomadas de forma mais ágeis. Bom, na minha opinião, a Comissão Nacional de Direitos Humanos ela não é o único órgão responsável por medir ou acompanhar o avanço ou não, né, dos direitos humanos em Cabo Verde ou em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente for analisar, a comissão ela é apenas um observatório, alguém que vai fazer uma vistoria, vai acompanhar as violações, vai denunciar, né, as violações, e quase sempre, por se tratar de um órgão da administração pública, ela acaba ficando presa, né, a não destacar, né, essas denúncias a nível da comunicação social. Então eu penso que há necessidade sim de uma autonomia maior, né, deste órgão, e creio que a participação dos comissários, né, que o senhor falou, né, faz com que haja essa pluralidade, né, pois está ali representado esses comissários representando parece que é cada uma da sociedade civil, né? Parece que é um equilíbrio entre os representantes dos vários departamentos governamentais e as organizações não governamentais, não é? Há um equilíbrio neste momento. Acredito que sim, há um equilíbrio, mas também há uma representação das instituições da sociedade civil, né, muito grande, o que faz com que haja essa pluralidade. A comissão ela não vai trabalhar sozinha, né? Ou seja, não é governo A ou B, né? Partido A ou B que vai ditar. Haverá essa pluralidade ali de diálogos e de observação, né, dos avanços ou não dos direitos humanos em Cabo Verde, o que é extremamente necessário. Mas creio que sim, nós precisamos sim de uma comissão mais autônoma, né, onde não está tão presa ao Estado nessa deliberação, nessa gestão, mas também com recursos suficientes para poder fazer esse acompanhamento e agir quando for necessário. Numa conversa que eu tive há alguns anos, quando a integração da Comissão e o Provedor de Justiça estava quase iminente, tive uma conversa com a secção portuguesa de, ajude-me a lembrar, da Amnistia Internacional. Na Europa não há comissões nacionais de direitos humanos. E então eles defendem que no caso dos países do Sul, onde há problemas de instabilidade política, é preciso que haja os dois organismos, aquele que sai do Parlamento e a Comissão, mas obedecendo aos princípios de Paris, justamente para garantir que haja, eles defendem isso, que haja uma efetiva fiscalização do
do cumprimento dos direitos humanos. Mas eu queria partir agora para um outro nível, que é mais a nível local, mais a nível municipal. Em vários municípios nós temos comissões, por exemplo, que defendem os direitos da criança, que defendem, há comissões que tratam aí da questão das mulheres. Será que os direitos humanos estão integrados aí nessas comissões? Com preocupação a nível municipal? Essa participação, ela é incentivada, né, com a criação dessas comissões a nível do poder local, né? E eu acredito que as autarquias, elas tentam fazer um diálogo com as comissões nacionais, no caso da CNDHC, né? Essa representação a nível das autarquias, ela precisaria também estar sendo inserida ali nesse diálogo. Penso que sim, é necessário que se faça, mas eu penso também que essas comissões a nível municipal, elas ocorrem justamente para que fique mais próximo, né? Ou seja, é o princípio ali da descentralização, né? Do controle e até mesmo da fiscalização. Já temos um observatório de direitos humanos, mas é preciso ter um barómetro para medir, porque temos de conseguir medir os direitos humanos. É preciso, porque a política pública precisa de dados, precisa de orientações numéricas, precisa de orientações analíticas, e nós não podemos, entre aspas, não, seriamente, nós não podemos brincar com um tema como direitos humanos apenas por achismo. É muito importante o trabalho dessas comissões. Para nós do Sul Global é fundamental, porque nós somos estados ainda em construção, saímos de um processo violento da colonização, iniciamos a montagem ou remontagem de um estado ainda com fortes condicionalidades, né, para que se cumpra os objetivos desse Estado, sobretudo o Estado social. No entanto, quando nós olhamos para a capacidade dessas comissões, a sensação que dá é como que não se garantem condições efetivas para a realização das atividades. A sensação que se tem é que aquele órgão ou aquela entidade não serve mais. Mas não é por causa disso, é porque efetivamente não está sendo garantida essas condições para o seu próprio funcionamento. E aí, do contrário, nós veríamos uma vivacidade, uma capacidade de fazer relatório, de se cumprir ali os objetivos da própria comissão. É uma deficiência constatada pelo ICIEG há dias, quando fizeram um encontro de uma comissão intergovernamental. A presidente do ICIEG estava a cobrar que os outros organismos devem cumprir a sua parte, não é? Prevendo no orçamento o funcionamento dessa participação. Júlio, olha, veja, a sua pergunta de facto tem uma importância enorme. Repara, este livro esta obra tem uma potencialidade enorme enquanto relatos feitos na primeira pessoa sobre as suas vivências, as suas condições no que tange aos direitos humanos. Agora, sem esses dados que o Júlio fala, sem essas estatísticas, esses dados, tudo isto fica frustrado, porque é preciso, porque as políticas públicas, como disse o Pedro e bem, têm que ter esses dados estatísticos para poder analisar este relatório feito na primeira pessoa, para poder definir as políticas públicas certas para resolver o problema das pessoas. Nós teremos que trabalhar com dados, nós teremos que aprender a dar importância
aos dados. Por isso a sua pergunta tem toda a razão de ser, faz todo sentido. É preciso efetivamente olharmos para essa realidade, porque senão depois todo esse trabalho feito com um potencial enorme fica perdido, porque não há dados fidedignos para poder traçar políticas para dar resposta ao problema real. Há um atraso, não é, na publicação de dados. Na educação, na saúde. Há isso e tem uma coisa muito importante, é que dado para política pública que serve é o dado publicado, é o dado público, disponível. Dado engavetado não serve. Tá? Nós podemos encontrar vários organismos a nível central, com dados e de facto tem dados, mas se aquele dado serve apenas para aquele grupo, para tomar a sua decisão e não se passa por uma acessibilidade, por uma checagem pública para nós fazermos também a nossa contraprova, não serve. Para políticas públicas, o dado ele tem que ser acessível até por um princípio lógico da própria ciência. Eu preciso daquele dado para analisar se o argumento, o resultado que está sendo apontado faz sentido ali a partir disso. Porque você pode falar que tem dado e chegou a determinado resultado. Como eu posso também chegar a esse resultado fazendo contrafactual se eu não tenho acesso a dados? Dados para políticas públicas tem que ser acessível para todo mundo, e todo mundo aqui eu estou falando da sociedade civil, para os pesquisadores. Nós, os pesquisadores, não temos dados, não é barato produzir ciência aqui em Cabo Verde, nós fazemos muito mais análises proxies do que realmente ter dados para poder fazer isso. É muito difícil conseguir acesso a dados nos organismos públicos, muito difícil chegar a entidades que produzem dados, que possam liberar esses dados para a gente poder fazer uma análise e entregar isso para a política. Então fica, de certa forma, esse ataque. A sua análise é cadente ou é pobre nesse sentido porque falta dado. Mas eu tenho dado, mas aí não faz análise. Aí nem a ciência nem a política avança. Nós temos esse ponto aí. Todas as vezes que sai que o INE publica a inflação, não é? O boletim de inflação, há um cidadão que passa à mesma hora aqui à frente do edifício e eu já estou liberto do primeiro jornal e ele diz-me assim: quando é que tu pedes ao INE para nos dar alguns esclarecimentos sobre o cabaz de compras? Há um projeto, parece que vai haver uma reformulação do cabaz de compras que é determinante para o cálculo da inflação, não é? Bom, ele faz-me essa pergunta, é o mesmo questionamento que vocês estão a fazer. Várias recomendações do Grupo de Apoio Orçamental e em separado do Banco Mundial, do FMI, da União Europeia, têm pedido ao Governo para pressionar ou encontrar vias do Instituto Nacional de Estatística a publicar, por exemplo, dados sobre a pobreza. Claro. Não é? Então, como é que fazemos? É a pobreza dos dados. É a pobreza dos dados. Agora, historicamente... E a pobreza da ciência. E a pobreza da ciência. Historicamente, nós temos um problema com a publicação dos dados nos países africanos, por uma lógica até que é um problema desde a época da colonização, que dado é poder. É poder no sentido de que... quem tem informação é que manda. Quem tem informação é que manda. Agora, depende da qualidade daquela informação e do impacto. Se essa informação cair nas mãos dos meus adversários, o que eu posso sofrer? Eu protelo a publicação dos dados. Tá? É um problema que nós temos, não é só a nível de Cabo Verde. Eu falo da pobreza muito mais a questão técnica também, de ter recursos humanos, o reforço dos recursos humanos para podermos ter mais dados e dados de qualidade, mas esse controle político é problemático e é histórico, não é apenas do Cabo Verde.
Mas, de qualquer maneira, são necessários dados, não é? São. Isso efetivamente. Está falando de um ponto aqui, os dados desatualizados. Dados desatualizados significa políticas públicas desatualizadas. Você informa, toda a política pública precisa de dados, por exemplo, para fazer a construção lá, a redistribuição, o número de escolas que nós precisamos a nível nacional. Você pega dados e imagina que naquela comunidade precisa de abrir uma escola. E quando chega lá, na verdade, a população tá diminuindo e não faz mais sentido a longo prazo abrir uma escola. E tem vários dados e análises que não estão colocando variáveis atuais que nós estamos enfrentando, que nós vimos no estudo. Por exemplo, questão da imigração. Acaba também tem que ser colocado nessa variável de análise dos dados, sobretudo em termos de políticas públicas, porque a possibilidade de a própria família, comunidade diminuir a razão de migração. Então, a longo prazo, é muito mais eficiente em termos de políticas públicas construir uma escola que seja próxima aos 2 bairros, às 2 comunidades numa região maior, do que concentrar ali numa só região, porque daqui a pouco você vai ter esvaziamento praticamente daquele bairro, como está acontecendo ali no interior das ilhas. Vamos encontrar algumas escolas quase que vazias e outros lugares que precisam realmente de escolas e de estruturas de saúde que nós não temos. Há dias eu ouvi no boletim oficial um determinado serviço, uma determinada instituição a dizer que o número de efetivos pode ir até 3.250. Então eu liguei para essa entidade, eu perguntei assim: como é que vocês chegaram a essa conclusão? Nós fizemos estudos, não vamos dar as nossas armas. É uma cultura de segredo que existe em Cabo Verde. Mas porque também eu acho que em termos da cultura científica alguns pontos ainda não foram esclarecidos, tá? Eu acho que nós temos esse medo de partilhar os dados, mas também esse destaque que nós usamos muito em crioulo, essa basofaria que nós temos muito em termos do estudo, eu acho que não faz bem, porque a ciência deve ser colocada a serviço do bem comum. E o seu estudo é tão importante para mim quanto eu imagino que o meu estudo seja para fazer esse tipo, inclusive de promoção dos trabalhos dos colegas, é fundamental para que começamos a criar uma comunidade científica. Lá fora eles fazem isso. Tá? E o nosso erro também está nesse sentido, porque há muito mais desunião do que união em termos de produção científica. Olha, e só isto já dava um programa. Também. De toda forma, nota-se, não só por aquilo que acabam de dizer, que a informação estatística é importante para a definição também do nível de direitos humanos num determinado país, em concreto em Cabo Verde. A equação é muito simples. É que sem dados a ciência é inexata e as políticas públicas são desajustadas e as populações não têm acesso aos seus direitos. A equação é muito simples. Portanto, é preciso informação estatística. É preciso, é necessário, é fundamental, diria eu. Há volta de 15 dias, juntei aqui nesse estúdio, havia a diretora para a Educação Especial do Ministério da Educação, havia a Associação Colmeia que estava aí e havia a Associação de Surdos. Não é? Aliás, estão a fazer neste momento um mapeamento, um inquérito restringido à Ilha de Santiago, porque não tem recursos para chegar a outras ilhas, e falavam aí dos técnicos. Já há um grande avanço, mas ainda há muita insuficiência para essa educação especial, e ela dizia que há jovens surdos que não estão no sistema. Muito bem, o que é que vocês pensam, os três, o que é que pensam fazer
trabalho feito, livro publicado, e agora o quê? A cruzar as mãos e esperar, ou vão ter uma preocupação de verificar primeiro o acolhimento, depois o seguimento da coisa, porque senão não adiantou escrever o livro, não é? Não, não paramos por aqui. Na verdade, esse é só o primeiro passo, que foi a publicação do livro, né, o lançamento oficial. Agora nós vamos partir para uma programação que vai priorizar as áreas, os temas. Ou vão criar algum instituto, alguma organização para produzir esses barómetros. Há dias alguém perguntou-me, mas porquê é que não se produz um relatório de liberdade de imprensa em Cabo Verde? Por cabo-verdianos. Sim, é necessário, tudo isso é necessário. Eu penso que são muitas as áreas que a gente precisa desenvolver, né, nesse quesito de produção de dados, né, para poder melhorar, claro. Olha, é uma questão que eu pus uma vez, mas vais criar alguma organização para... Não, nós não vamos criar. Já tem muitas organizações. Sim. Eu acho que Cabo Verde está muito bem servido em termos de leis, em termos de ferramentas normativas, legais e em termos de organizações. Eu acho que, olha, se todas essas organizações, a nível central, até a nível municipal, local, cumprir e ter condições efetivamente, cumprir a sua agenda, esse país vai dar um salto qualitativo em menos de 50 anos de maneira extraordinária. Ou vão continuar a trabalhar de forma informal? Nós somos professores, investigadores, e é isso que nós queremos continuar. Nós queremos fazer parcerias, vamos levar esses estudos para escolas, para as associações, conversar com as pessoas na rua. É isso que nós vamos fazer. Sim, nós enquanto acadêmicos, o nosso papel é fortalecer os nossos jovens através do fortalecimento da academia, não é? Dentro da academia criar programas, estruturas para, no fundo... Eu já estou a ver aí com mais uma ou duas universidades, eu já estou a ver aí qualquer coisa, barómetro, direitos humanos em Cabo Verde, resultando de um consórcio das universidades existentes. Porque como é que vocês vão conseguir fazer isso individualmente, em grupo, de forma informal? A academia, por exemplo, pode criar observatórios, não é? Dentro da própria academia. Isto é uma forma, por exemplo, um observatório da cidadania. É a forma da academia dar o seu contributo para a difusão, para o fortalecimento dos nossos estudantes, porque é preciso cidadãos conscientes dos seus direitos, mas também um cidadão que está disponível para reclamar os seus direitos. Este é o papel da academia, e nós, enquanto académicos, creio que é esse o nosso papel, e nós temos um instrumento que é o livro, que ajuda-nos, de facto, nesse combate. O exercício da cidadania, é isto? Exercer... E também muito importante a gente pensar o seguinte, a investigação, o trabalho que a academia faz, ela não pode ficar dentro da academia. A academia tem que produzir algo em conexão com a realidade do nosso povo, do cidadão. Então, produzir algo que o cidadão fala e diz o que está acontecendo, né? Ou a sua percepção acerca, no caso, de direitos humanos, né? É preciso que essa escuta, né, essa voz, ela chegue nos espaços e naqueles que têm tomada de decisão. Pois tem que haver essa tríade, né, onde a academia investiga, né, o cidadão fala e o poder público escuta. E as instituições, né, não vamos falar somente do poder público, mas as instituições começam a perceber, e eu acredito que a partir dessa tríade nós temos
os papéis de cada um desses atores começam a funcionar. De todo modo, para a concretização dessas ideias, eu já estou a imaginar um consórcio aí de universidades existentes no país para criar esse barómetro. Vocês ouviram falar em Manel Delgado? Já ouviram, se calhar. Ele dizia assim: em Cabo Verde, quando se quer adiar a resolução de um problema, cria-se uma comissão. É isso, por isso que nós não vamos. E quando se quer arquivar o problema, cria-se um instituto. É justamente isso. Nós entendemos que há vários institutos, há várias comissões, associações que têm desempenhado um papel extraordinário. Foram graças a essas lideranças que nós conseguimos encontrar um Cabo Verde também de esperança. Eu acho que isso é muito importante. São pessoas que trabalham na invisibilidade da política, das limitações dos recursos financeiros, não obstante têm desempenhado um papel extraordinário, inclusive um papel que deveria ser do Estado. Tá? Quando nós olhamos para o trabalho, por exemplo, que a Colmeia desempenha, é algo premiável, algo de extrema relevância para uma democracia. Mas para não ser injusto aí com os demais, todas as instituições que nós visitamos, é que se nós falamos da democracia, o peso, talvez o estudo que deveria ser feito é isso, é ver o quanto que essas organizações contribuem para a democracia cabo-verdiana. Nós olhamos, Cabo Verde está entre terceiro, segundo, né, da democracia, assim, nos primeiros rankings ali a nível do continente. Mas a gente não nos pergunta, mas quem faz essa democracia? Tá? Quem está colocando esse país nesse lugar? Eu acho isso fundamental. Deveríamos ter um estudo sobre isso. E eu adiantaria, talvez com algum... pode ter algum erro aqui, mas eu adiantaria que nós vamos encontrar essas organizações e associações como os atores promotores dessa democracia cabo-verdiana. Então, eu compreendo que poderá, sim, surgir a necessidade de criação de uma comissão, da criação de um observatório, desde que não seja ali a replicação daquilo que já temos. Eu defenderia caso que fosse totalmente diferente, ou então que é muito mais fácil e mais interessante nós investirmos nas que já estão. Que já existem, né? Que já existe. O maior risco para os direitos humanos atualmente, diria eu, que é o risco da banalização. Portanto, acho que nós, enquanto académicos, devemos... o nosso contributo, o nosso compromisso será com a não banalização, ou pelo menos contribuirmos para que não haja banalização dos direitos humanos, porque isto é um risco sério, de facto, nós acharmos que os direitos humanos são garantidos para sempre. Pode esclarecer o que é banalização de direitos humanos? Banalização no sentido de haver indiferença às violações dos direitos humanos. Não é? Porque hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, há dias nós estávamos numa conferência, numa conversa ali na academia, e era sobre o direito à imagem, e abordamos esse aspecto, a banalização da ilicitude. Quer dizer, os comportamentos ilícitos nas redes são imensas e aquilo acaba por ser banal, as pessoas não reagem. Então um grande risco para os direitos humanos é efetivamente a banalização dos direitos humanos, no sentido de ficarmos indiferentes às violações dos direitos humanos. Portanto, o nosso compromisso enquanto académicos deve ser isso, não é? Estarmos vigilantes
e reagirmos a toda e qualquer violação dos direitos humanos que a gente tenha conhecimento, e ensinar, sobretudo, os nossos alunos a estarem cientes dos seus direitos, a poder reclamar os seus direitos e também não se mostrarem indiferentes às violações dos direitos humanos. Bom, neste momento eu não sei como é que está o repositório, as teses, as monografias sobre a área tal e tal. Uma vez era mais fácil, eu digitava aí, encontrava uma determinada coisa, mas parece que esse sistema caiu em desuso e agora estão a planificar, eu, como disse há dias, o diretor-geral do ensino superior, estão a planificar um outro sistema para ter essa informação. De maneira, eu vou colocar uma questão. Pode ser que a questão já esteja respondida, porque eu não tenho conhecimento das monografias, das teses e das dissertações. Será que a questão dos direitos humanos vai entrar na ordem do dia dos estudantes de Direito, de Sociologia, para desenvolverem trabalhos? Já está. Já está na ordem do dia. Pelo menos, né, no que nós verificamos, né, eu sou professora do curso de Direito, mas também Relações Internacionais. Os trabalhos dos alunos quase sempre têm o aspecto dos direitos humanos. Eles estão, né, cientes, né, dessa percepção. Penso que o jovem está muito bem instruído nesse sentido. Mas a ordem do dia que nós queremos é que os direitos humanos, de fato, como disse o colega, não possa ficar banalizado, né? Ou seja, a gente não pode estar inerte, né, a essa percepção de negação ou até mesmo de não, da própria violação, né? Entender que na ordem do dia das pesquisas, os direitos humanos ele tem surgido, né? Tem sido sempre em alta, está sempre em alta. Porém, a ordem do dia que nós queremos é que esteja na sociedade no dia a dia, né? O diálogo sobre os direitos humanos, ele esteja sempre ali na questão da percepção, do conhecimento, pois há pessoas ainda que não reconhecem os seus próprios direitos humanos. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, é engraçado porque a pessoa vai lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas esquece que a nossa Constituição ali nos primeiros artigos já ditam os direitos humanos, né? Então, é acessível, é possível, né? O diálogo, ele tem que ser feito não só nas universidades, não só nos trabalhos científicos, mas principalmente, né, no dia a dia da comunidade, da sociedade. E aí a gente fala desde a escola, né, até o trabalho. Sempre. Sim. Sim, não. A academia não deve ficar reduzida ao seu espaço físico. A academia tem que sair e ir à comunidade. E graças a Deus eu tenho, na instituição onde eu trabalho, nós temos feito esse trabalho. E é preciso depois também cooperação internacional, sobretudo a nível dos direitos humanos, e também na instituição onde eu trabalho nós temos tido isto. Por exemplo, há agora um mestrado internacional que vai abrir sobre o direito internacional humanitário, em parceria com universidades de Moçambique e outras universidades europeias. Portanto, tem sido feito esse trabalho. Vão contar com a colaboração da Cruz Vermelha? Que é a entidade em Cabo Verde que mais zela por esse direito. Naturalmente. Houve nos anos anteriores um programa muito interessante que levou professores e alunos a vários países sobre o direito internacional e humanitário, e nessa altura creio que a Cruz Vermelha também deu um contributo importante relativamente a esse programa do Human Hat. Não é? Ação humanitária. Houve várias universidades de Moçambique, da Grécia, de Portugal. Portanto, a academia tem feito o seu papel no que tange a divulgação e a proteção dos direitos humanos. O ICEC conseguiu que a matéria, a questão de género, constasse dos currícula dos cursos
de formação de polícias, não é? Agora eu estou a perguntar, as estruturas, os organismos que em tese devem garantir a ordem, os organismos que podem fazer a repressão para garantir a ordem, estão devidamente preparados, instruídos para a problemática dos direitos humanos? A formação nunca é demais. É preciso uma formação contínua, um acompanhamento contínuo, mas é preciso apostar na prevenção e não propriamente na repressão, porque já é demais estudado, é evidente, todos nós sabemos que a repressão não resolve nenhum problema. Não faz com que haja menos violação. Portanto, é preciso apostar na educação, é preciso apostar na prevenção. E isto faz-se com um acompanhamento contínuo, com uma formação contínua e com uma formação, sobretudo, de qualidade. É preciso olhar para esses currículos e, efetivamente, dar uma dimensão de qualidade para que nós possamos ter os nossos agentes e as outras instituições preparadas para atuar para já na prevenção, não é? E só depois, quando não houver mais possibilidade, atuar na repressão. Mas ainda não me responderam de forma convincente à questão que eu vos coloquei. Livro, trabalho feito, livro publicado, há ideias de continuar, mas ainda não me disseram como é que vão continuar. Nós vamos continuar do seguinte modo. A partir das próximas semanas, nós vamos às instituições que os parceiros colaboraram com o livro e nós vamos discutir tematicamente. Tá? Nós vamos discutir a educação quando as pessoas, crianças, necessidades educativas especiais. Nós vamos discutir reinserção social nas associações que fazem esse trabalho. Nós vamos a associações comunitárias discutir o desenvolvimento, a cidadania. Nós vamos para os ONGs que trabalham a questão ambiental. Nós vamos discutir o meio ambiente, mudanças climáticas. Nós vamos para organizações que trabalham com os imigrantes. Nós vamos discutir a questão dos migrantes e imigrantes e, sobretudo, os desafios que passam aqui em termos burocráticos. Nós vamos para órgãos em termos da questão... Exatamente, nós vamos fazer isso. Depois nós estamos propondo um segundo... Não é um segundo volume, porque esse aí não tem nome de volume. Entretanto, uma obra paralela que vai olhar agora a cidadania. Nós queremos primeiro tentar colher subsídios que não foram integrados aí no primeiro livro, e o segundo é um olhar muito mais profundo, mais prático do dia a dia do cidadão cabo-verdiano. A questão de transporte, a questão do seu dia a dia, como que funciona o seu dia a dia e como que ele se relaciona com a cidade, o direito à cidade, ao lazer efetivo, as questões muito mais práticas do dia a dia. Com isso, nós estamos pensando que vamos entregar para as organizações parceiras espécie de um relatório. Tá? Eu penso que o livro também será resumido e traduzido para as línguas oficiais do Sistema das Nações Unidas, portanto vai para a versão inglesa, versão francesa, espanhol e árabe, para que possam ser entregues nas agências e também aos programas principais das Nações Unidas, que é um contributo importante. E essa parte aí da tradução e não sei o quê é uma parte que as Nações Unidas é que vão fazer, não é?
Ainda não está efetivada isso, mas é um compromisso já assumido da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. E esses contactos que está a dizer também é na Comissão? Não, esses contatos são nossos, são dos autores que representam institucionalmente e nós já temos abordagem, nós já temos também esse compromisso junto à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e já é um projeto que já vai sair para as próximas semanas. É importante lembrar que esse foi um pedido dos próprios autores, né? Os autores querem fazer um debate mais localizado, temático, temático e considerando as instituições que falam do mesmo tema. Veja bem, a participação, né, quando fizemos entrevistas sobre questões de pessoas com deficiência, nós temos vários tipos de deficiência. Então, todas essas associações, né, que tratam destes temas serão convidadas a debater, né, essa temática. Não será algo assim de uma única instituição. E será um debate que depois no final vai encerrar com conclusões, sobretudo com propostas de solução, que é aquilo que depois às vezes falta aos nossos debates que têm sido feitos aqui no país, depois não há conclusão e depois não há propostas de solução. Portanto, a nossa ideia é essa, é fazer debates temáticos. E depois, mesmo havendo propostas de conclusão, ainda não é nada. É preciso efetivar a proposta. As recomendações também serão colhidas nesse encontro para que a gente possa também, né, consolidar e trazer esses conteúdos também para o público conhecer. Bom, então eu fico à espera dessa calendarização. Vai acontecer. O que nós não queremos isso é importante. Cabo Verde se tornou um país de recomendações. Tem os estudos só recomendações e nós estamos ainda fazendo estudo para fazer novas recomendações e as primeiras recomendações e as segundas, terceiras nunca foram efetivadas. Nós não queremos isso. Nós queremos pegar um tema, discutir e ver realmente como que essa discussão pode melhorar a vida daquela comunidade, daquele público-alvo. E graças a Deus nós temos essa capacidade também de mobilizar outros parceiros. Estamos em instituições das universidades que nós podemos também levar os nossos programas, as nossas capacidades também para ajudar a resolver esses problemas. A universidade não fugiria também desses compromissos. Sim, eu estava a dizer que eu fico à espera dessa calendarização vamos enviar para acompanhar e ouvir também o outro lado, não é? Porque tudo tem dois lados, às vezes tem três, mas essencialmente dois. Muito bem, nós estamos a aproximar-nos do fim, quase do meio-dia, não é? Eu agradeço porque disponibilizaram este sábado, que geralmente é um bom dia para o programa, mas às vezes levanta dificuldades, né? Sobretudo quando se trata aí de mulheres, então tem de ir às compras, outras crianças, cuidado das crianças. Bom, há homens também que já estão a coisa, né? Já estão a cumprir, já estão a apresentar como justificação para a impossibilidade deste sábado compromissos de natureza doméstica. Muito bem, nós agradecemos, vamos acompanhar e espero receber esta calendarização dos debates temáticos, não é? Para poder, digamos, cumprir a parte que nos toca, não é? Na comunicação social, para fazer essa tradução quer dizer, eu não posso mostrar, não é? Porque isso é papel da televisão, mas eu posso dizer que acontece. Agradecimentos aos três por terem estado aqui conosco, Anderson Barbosa, Mirte Santos e Pedro Matos. Qualquer dia temos o queijo, não é? Já, daqui a pouco nós teremos ali a experiência
para a Festa do Queijo, a 5ª edição da Festa do Queijo. Quando é que vai ser? É Monte Grande, como sempre. Não, quando? É 13 a 19 de julho. Então já está tudo praticamente definido. No próximo mês nós faremos a divulgação, como habitual, da programação e as atividades da 5ª edição da Festa. Há dias, a propósito aí do vinho, não é? Porque houve uma atividade no vinho que veio gente de fora e querem introduzir, fazer da Feira do Vinho uma atividade de atração turística, né? Aí vinho sem queijo não fica bem, não é? Combina, tem que ter vinho. Eu estou a dizer vinho sem queijo, não fica bem. Sim. Muito bem, agradecimentos aos três. Já sabe, temos encontro marcado segunda-feira às 7 da manhã no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.